Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em mais uma noite de trabalhos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. É com muita alegria e com muito amor que recebemos a cada um dos irmãos nesta noite abençoada de segunda-feira. Noite esta que nos convida a profundas elucidações doutrinárias a respeito dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E para isso, peço a cada um dos irmãos para que convide o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, a estar do lado de vocês, que ele possa auxiliar no entendimento e na compreensão, bem como nas emanações salutares que são destinadas a cada um de nós. Emanações essas que proporcionam não só o reequilíbrio do corpo físico, mas também o reequilíbrio de nossas consciências. Por isso pedimos muita luz, muita paz e muito amor para com todos os irmãos, que assim seja. Agora boa noite, luz acesa para todo mundo. É muito bom estar aqui diante de cada um de vocês para podermos falar um pouquinho mais do Evangelho do Cristo aos nossos corações e ouvidos. O Espiritismo nos esclarece que existem 3 vicissitudes no ser humano que carece de muito esforço para que nós possamos dominar. São colocados e assinalados por Humberto de Campos, o irmão X, como os verdugos cruéis que açoitam o ser humano enquanto está em caminho evolutivo. Esses 3 verdugos são o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Todos nós, no nosso grau de evolução, estamos muitas vezes estacionados a algumas encarnações, tentando vencer estes verdugos cruéis. E quando nós falamos do ciúme, não é daquele ciúme do zelo, do cuidado, nós estamos falando do ciúme doentio, que corrompe as pessoas. Quando nós falamos do egoísmo, não é do egoísmo do egoísmo colocado como se cuidar bem, mas do egoísmo de querer tudo para si e que o outro se exploda. Quando nós falamos da vaidade, nós não estamos falando da vaidade do autocuidado, do auto-perdão, do autoconhecimento, mas nós estamos falando do estereótipo egóico que o ser humano muitas vezes cultiva no seu íntimo. E a receita para que possamos dominar essas más inclinações é bem simples. E trago para vocês em 10 passos. O primeiro passo, nós temos que aceitar as nossas provações que a vida nos apresenta. Muitas vezes, quando nos defrontamos com as nossas provações, nós automaticamente fugimos e buscamos consolos em estereótipos, em algo exterior, uma fuga de nós mesmos. E nós conseguimos observar no nosso cotidiano quantos irmãos fugindo de si mesmo de maneira aterradora. Passamos para o segundo ponto, fé em Deus e na justiça divina.
Nós realmente confiamos em Deus? Ou eu confio, mas não entrego? E quando nós tratamos essa questão da confiança em Deus, não é aquela confiança jocosa, em que eu me sento no meu sofá e terceirizo a responsabilidade de guiar a minha vida para com Ele. É a confiança de mãos dadas, Ele auxiliando e nós trabalhando, nos movimentando, porque se ficarmos parados, apodrecemos, assim como a água. Tendo em vista esses dois aspectos, nós temos que cultivar em nós a esperança na transformação. Quando nós falamos na esperança na transformação, nós temos automaticamente que observar que eu sou um ser em construção e que a cada dia que passa eu alcanço novos objetivos evolutivos em minha caminhada. Haja visto que só não muda de ideia aquela pessoa que não tem ideia alguma. E tendo ideia disso, nós sabemos que antigamente diziam-se as pessoas que o pau que nasce torto até a cinza é torta, mas nós temos que lembrar que nós somos espíritos e não somos madeira. Então automaticamente eu posso estar torto hoje, com a conduta de vida completamente desequilibrada, mas eu posso acertar a minha caminhada e ter a certeza de que eu posso ressignificar o meu futuro. Ah, mas no passado, eu sei que eu não posso voltar no passado, mas eu posso a partir de agora começar um novo caminho. E esse é o convite que o Espiritismo faz a cada um de nós. E com essa esperança na transformação, chegamos a um outro ponto, que é a prática do amor ao próximo. Nós amamos verdadeiramente a nós, a ponto de estender esse amor às pessoas que dividem a existência conosco, porque eu sou só capaz de dar a alguém aquilo que eu tenho comigo. Então, se eu não me amo, automaticamente não consigo amar outra pessoa. E se eu amo alguma pessoa muito além da minha capacidade, acima de mim, isso é desequilíbrio. Busquemos tratamento. O alto amor é essencial nesse caráter evolutivo do ser humano. Essencial. Porque se eu me colocar amando o outro muito mais do que a mim mesmo, automaticamente eu caio em desequilíbrio. Que se o outro me decepciona, então me jogo dos despenhadeiros que a vida me apresenta. Caridade e solidariedade. A pessoa que é caridosa, a pessoa que é solidária, jamais se encontra sozinha. Ela pode ter consigo muitas vezes a solitude, mas jamais estará sozinha. Ela sempre encontrará afeto nos amigos fraternos que dividem a existência contigo, nos mesmos propósitos de vida, que é auxiliar tanto quanto possível na nossa capacidade as pessoas que dividem a existência conosco. Tendo esse intuito do fé e da caridade, nós chegamos na resiliência e na perseverança. Porque a caridade de um dia só não é caridade, é egoísmo e vaidade. Isso é interessante, né? Às vezes nós nos devotamos à caridade, mas de que maneira eu conheço uma caridade? É a constância do trabalho. E um trabalho ele só é experimentado a partir do momento que ele é constante. Não adianta eu auxiliar os meus irmãos uma vez no ano e achar que está tudo certo. Não está certo. Já é um começo. Já iniciou-se alguma coisa, mas é a constância do trabalho. Nós sabemos que um trabalho é do bem, que é bom a partir de 5 a 10 anos dele executado constantemente, ininterruptamente. Porque caso contrário, muitas vezes só serve a nossa própria vaidade. Ah, mas eu consigo fazer só uma vez no ano. Faça. É uma sementinha que você está colocando no seu coração, na sua consciência, no seu espírito, que futuramente florescerá. Talvez não nessa existência, talvez em algumas 10 ou 15 existências à frente, mas chegará um momento em que você será convidado a distribuir as sementes
que Cristo, que Deus, tão gentilmente coloca diante de nós. Humildade e gratidão. Gente, quando a pessoa fala que é humilde, automaticamente ela deixou de ser, né? Que quem é humilde não fala que é. E muitas vezes confundimos a humildade com o conceito da pessoa se privar de tudo aquilo que está à sua volta, e não é isso. Isso chama deszelo, descuidado consigo mesmo. E da mesma maneira, nós temos que ser gratos por tudo aquilo que acontece na nossa vida, porque se eu sou cristão, se eu entrego a minha vida a Deus, e automaticamente eu sei, eu tenho consciência disso, que tudo na minha vida ocorre por providência divina, eu tenho que ser grato por tudo aquilo que a vida me apresenta, e se me apresentar às vezes espinheiros, que eu tenha a força, a condição e a capacidade de superar e de suportar essas provações. O Espiritismo não diz que se você se tornar espírita não vai ter sofrimento na sua vida. Se algum espírita te disse isso, ele estava equivocado. Mas ele vai lançar sobre a sua perspectiva de vida um novo olhar. Um olhar mais lúcido, compreendendo por que as coisas, às vezes, acontecem comigo e não é da maneira com que eu gostaria que fosse. Entendendo essa humildade e essa gratidão, nós encontramos nesses aspectos anteriores a superação do egoísmo. Porque já não sou eu, é o outro. É amar tão verdadeiramente as pessoas que dividem a existência conosco a ponto de doer, assim como dizia Madre Teresa de Calcutá naquele tempo. A valorização das pessoas que dividem a existência conosco. Eu realmente sou grato pelas pessoas que dividem a existência comigo. Eu sou grato por cada pessoa que a vida me apresenta. Eu as trato como seres objeto, por eu me tornar um ser abjeto de tudo aquilo que está ao meu derredor. De que maneira eu me posiciono e me coloco ante das pessoas? E acrescentando nessa reflexão, nós temos que ter conosco, que nós temos que traçar novos objetivos em nossa caminhada, porque nós somos espíritas e sabemos da imortalidade da alma. Então tudo aquilo que eu baguncei nessa existência ou em outras, eu sou convidado a reorganizar tudo de maneira amorosa, que a espiritualidade nos coloca para nós resgatarmos. E tendo esse intuito da imortalidade da alma, e o Espiritismo lança o dogma da reencarnação a cada um de nós, nós sabemos e temos a consciência de que tudo aquilo que eu baguncei, como eu disse, eu terei que reorganizar em momento oportuno. O problema é, vocês já bagunçaram um quarto? É maravilhoso bagunçar, não é? E colocar tudo de novo igual a mãe ensinou a gente, ou igual a avó ensinou, igual o irmão mais velho ensinou, ou o tutor da vida, o tanto que é complicado. Porque quando nós bagunçamos é muito simples, quando vamos voltar para o lugar, às vezes nós encontramos poeira, teia de aranha e outras coisas, temos que passar um pano em tudo aquilo. Lavar algumas peças e reorganizar todo aquele quarto. Assim a nossa existência. E tendo em vista esse ponto da nossa existência, eu convido vocês a uma reflexão de uma história. Naquele tempo, em que Humberto de Campos ditava cartas belíssimas, com o pseudônimo Irmão X a Chico Xavier, ele teve a grata satisfação de colher uma história belíssima. Tinha uma senhora
que ela vivera mais de 20 séculos, 2000 anos, em reencarnações sucessivas, tentando dominar, 2000 anos, gente, tentando dominar os 3 verdugos cruéis, assim como assinalado por Humberto de Campos: o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Só para vencer o ciúme, ela teve a oportunidade de reencarnar 9 vezes sucessivamente e falhou em todas elas. Você sabe que com a reencarnação sucessiva é assim: hoje desencarna hoje, reencarna amanhã. Desencarna amanhã, entende que fez de errado, reencarna de novo. 9 vezes. Então, se nós colocamos com a vida média de 70 anos, imagina quantos anos ela veio reencarnando para vencer o ciúme. Que sofrimento. Ela relata, e Humberto de Campos dita, e Chico Xavier escreve, que durante todas as existências ela utilizava do orgulho, do egoísmo e da vaidade para corromper todas as pessoas que estavam ao seu derredor. Ela relata que sobre o orbe terrestre não caminhara naqueles tempos mulher tão desprezível quanto ela. Tamanha as suas vicissitudes morais. 2000 anos se passaram, a lei da evolução e do progresso é um fato em nossa existência, e os espíritos que dividiam a caminhada com ela, como pais, mães, filhos e esposos, todos foram galgando o caminho evolutivo, alçando voos em altas esferas, e ela cada vez piorando. Até que eles foram distanciando de certa maneira que ela não os alcançava mais. Quando chegou nesse ponto, ela desencarnada nos planos umbralinos, atolada em remorso, em culpa e em sofrimento. Depois de se esconder de si mesmo, que muitas vezes nós temos vergonha de nós mesmos. Depois de se esconder de si mesmo, um belo dia, acerca-se dela veneranda senhora, espírito nobre, que caminhava pelos lamaçais umbralinos, auxiliando tanto quanto os espíritos pudessem. Acerca-se dessa senhora atolada até o pescoço, e ela fala: eu não consigo mais. Todo mundo que eu amava, que dividia a existência comigo, já foi, e eu estou aqui. Ela fala: minha irmã, essa nobre senhora, não tem ninguém longe da providência divina. E essa senhora relata a nossa irmã atolada em culpa, a história dela. Que ela também, assim como ela, se entregara aos devaneios da vida, e que em dado momento em sua caminhada evolutiva ela foi convidada a um processo conhecido como reencarnação dolorosa e amorosa, em que ela servira durante 70 anos para se recuperar e recuperar outros espíritos afins. A nossa colega, que se encontrava atolada, pensou que são 70 anos para quem já jogou fora mais de 20 séculos, mais de 2000 anos. E ela falou assim: pois bem, eu aceito esse resgate. Tendo em vista o consentimento da nossa irmã, essa nobre senhora a leva um pouco mais profundo dentro dos planos umbralinos. Desce a profundezas que nossa colega não imaginava existir. Chegando naquele ambiente, a nobre senhora em resgate contou à nossa colega desventurada
que ela seria convidada a receber como filhos 4 criaturas que estavam naquele ambiente. Quando ela viu a forma física desses irmãos nossos em outras faixas de evolução, ela ficou com medo. Olha que interessante, ela estava bem profunda. A hora que ela viu a situação do resgate dela, que é para quem lhe auxiliar, ela ficou com medo. Ela deu um passo atrás. A nobre companheira que chegou ao resgate dela a fortaleceu com palavras de bom ânimo, de superação, de amor. Então as duas se deram as mãos em uma prece que a fé dela, vivificada naquele instante, fez jorrar pelos seus olhos um clamor de novas possibilidades evolutivas. Fez-se presente os guardiões daquele ambiente onde ela se encontrava. Quando ela vislumbrou o guardião, ele separou 4 espíritos que ela receberia como filho durante 70 anos sobre o orbe terrestre, nesse processo da reencarnação amorosa e dolorosa. Acertados-se os termos, os ajustes, reencarna essa companheira. Logo na infância, ela nota que o seu corpo não é mais o mesmo de outras existências, ela não se reconhece naquele corpo. Porque o seu corpo, naquela existência atual, trazia consigo as marcas que o seu perispírito acumulara durante dezenas e centenas de reencarnações sucessivas. Então ela já sentiu o primeiro baque, confrontando a sua vaidade. Logo nos primeiros anos de vida, ela fica órfã de pai e mãe. Quando muito jovem, para tentar sobreviver, ela é convidada a esposar um homem muito mais velho do que ela. E ela conta na carta que ele não era muito aprazível, não era muito bonito. Ela teve 4 filhos com esse homem. O primeiro filho trazia consigo uma forte deficiência visual. O segundo e o terceiro, deficiências de locomoção agravadas com outros aspectos. E o quarto trazia consigo o estigma da lepra. Assim que o quarto filho nasceu, o marido desencarnou, ficando ela com os 4 filhos órfãos de pai. Conforme essas crianças cresciam, ela não conseguia nada para auxiliá-los. Ela conta que não teve uma mão de um amigo e de um parente para acalentar as suas dores e o seu sofrimento. Ela muitas vezes viam as mães com seus filhos perfeitos, segundo a ótica dela, e ela ficava angustiada. Muitas vezes pensava em se arremessar na prostituição, na conduta de vida, no abandono dessas crianças, mas o beijo carinhoso de seus filhos, carentes de atenção, fazia com que ela repensasse toda a situação que ela planejara. Arrastou-se durante anos, mendigando e pedindo a colaboração de pessoas transeuntes que passavam por ela, a jogar-lhe algumas migalhas. Passam-se alguns anos, os 2 primeiros filhos, o segundo e o terceiro filho, retornam à pátria espiritual. Ela fica com um filho que traz consigo o estigma da lepra e um outro que traz consigo o estigma da necessidade do problema visual.
Passa-se mais algum tempo, o filho que carregava consigo o estigma da lepra retorna à pátria espiritual. E o seu quarto filho caminha do lado dela durante 40 anos. Retorna à pátria espiritual. Quando ela completa 70 anos de idade, corpo cansado, judiado pela experimentação da vida, ela retorna à pátria espiritual, numa nova condição, aureolada da mais luminosa luz que emanava de si mesmo. Quando ela observar a condição a qual ela retornava à pátria espiritual, ela faz o compromisso e dedica 50 anos terrenos em resgate a espíritos aflitos que, assim como ela, se encontravam nos desfiladeiros dos planos inferiores. Humberto de Campos, agora eu retorno nisso da história. Humberto de Campos, estudando no plano espiritual em cidades bem acima da nossa atmosfera, recebe veneranda espírito, conhecida como Nobre Diana. Espírito este que caminha aureolada, como se ela vivesse em um universo unicamente dela, por causa dos trabalhos que ela executa nos planos mais densos. É como se em volta do seu corpo tivesse um halo luminoso que faz com que ela tenha uma atmosfera completamente adversa para aquele trabalho ao qual ela executa. Humberto de Campos diz o seguinte trecho: poucas vezes, tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da Nobre Diana, que desde muito, segundo me informam, dedicara-se ao trabalho de iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas nos abismos e acendia a luz evangélica através dos gemidos e das sombras. Ao contrário de muita gente evoluída, resistia heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Muitos criminosos e submissos rendiam-lhe a palavra convincente e fraternal. Essa história da Nobre Diana está relatada no livro Fé e Vida, na página 50, no capítulo, vou pegar o capítulo aqui para vocês, no capítulo 12 do livro, uma história de seis laudas, 6 páginas. A história é bem mais complexa, cheia de muito mais detalhes, e que eu tive a oportunidade de resumi-la grosseiramente para contar aos ouvidos de cada um de vocês. O que essa história nos traz? Não existe ninguém abandonado pela providência divina. Muitas vezes nós que a abandonamos, nós que nos distanciamos de tudo aquilo que é belo e de tudo aquilo que é bom. Nobre Diana venceu os 3 verdugos cruéis que a açoitavam: o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Resumindo, 2000 anos de evolução sem sucesso e um processo de reencarnação amoroso de 70 anos. Aí eu procuro para vocês. Nós vamos aguardar chegar o momento em que nossas dores se tornarão tão excruciantes ao ponto de nós nos escondermos, relegando a providência divina e o auxílio fraternal que a espiritualidade devota a cada um de nós, ou nós temos a capacidade de começar a partir deste instante a reescrever os nossos próprios passos,
de mãos dadas com a espiritualidade amiga. E Jesus, o Cristo de Deus, não nos convida para que nós façamos algo que seja além da nossa capacidade. Ele nos pede, única e exclusivamente, que nós nos amemos, assim como Ele nos amou. É muito simples, que nós possamos doar um pouco de nós aos nossos semelhantes. Que seja a caridade mais fácil de realizar que a caridade material, que seja a caridade mais difícil de realizar que a caridade moral. Mas que nós tenhamos o entendimento que nós temos que começar o quanto antes esse caminho de retorno ao Pai. Porque já tem, quem sabe, quantos séculos que nós fugimos incessantemente do nosso verdadeiro objetivo, que é o amor, que é a evolução, que é o estudo e que é o entendimento. Para a noite de hoje, são essas as palavras que eu trago principalmente ao meu coração e à minha consciência. Muito obrigado pela fraternal atenção de cada um dos irmãos. Que assim seja. Convido neste instante a cada um dos irmãos que se encontram presentes a mais uma vez elevar o pensamento a Deus, a toda a espiritualidade amiga. E da mesma forma eu convido os nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa para que juntos possamos realizar a transmissão coletiva dos passes. Amado Mestre Jesus, neste momento, como em tantos outros, nos colocamos diante de Ti, como servos fiéis, a lhe estender as mãos e aguardar carinhosamente as messes que advêm do plano maior como verdadeiras pétalas de luz do mais puro amor, a inundar todos os ambientes desta casa, proporcionando o reequilíbrio do nosso corpo físico e de nossa consciência, do nosso corpo espiritual. Pedimos muita luz, muita paz, muito amor a cada instante de nossa caminhada. Que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste gesto de amor, pedimos a fluidificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remédio necessário para a cura de todas as nossas feridas. Pedimos a esta mesma espiritualidade que visite aos nossos lares, ao nosso ambiente de trabalho, e de maneira muito terna e especial a casa daquele irmão ou irmã que necessita urgentemente do amparo maior. Que assim seja. Agradecemos a todos pela imposição das mãos. Encerramos neste momento aos trabalhos aqui no salão. Deixamos em aberto as câmaras de passes,
a todos os irmãos se sentirem necessitados, também o nosso chazinho de confraternização, a nossa feirinha da noite, que hoje está servindo uma deliciosa chica doida a cada um de nós. Tenho dois avisos importantes. O primeiro é que o estudo que ocorre na nossa casa na terça-feira e na quarta-feira está suspenso até a primeira semana de janeiro. Por quê? Porque muita gente nesse finalzinho de ano viaja, então fica desfalcada, porque a gente tem que ficar repetindo o estudo incessantemente. Então, no dia 7 de janeiro, nós retornamos com o estudo da terça e da quarta-feira. Um outro convite que nós fazemos é para aqueles irmãos que quiserem iniciar o trabalho na Seara do Bem, aqui na Casa Espírita, não só aqui, pode ser na Igreja Católica, na Evangélica. Busque, se informe. Nós temos inúmeras frentes de trabalho. Rogério, mas eu não gosto de fazer sopa, mas tem bazar. Rogério, mas eu não gosto de bazar, mas tem a farmácia, tem a livraria, tem a biblioteca, tem a equipe de limpeza, tem a equipe de passes, tem visita fraterna, tem pessoas que se encarregam de levar os donativos ao local adequado. O que não falta é local para que vocês possam devotar, mesmo que seja um momento da existência de cada um de vocês. Então esses são os recados da noite, que nós possamos ter uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz e de muito amor. E que daqui uns dias é Natal e Ano Novo, que nós não possamos esperar chegar o Natal e o Ano Novo fazer os nossos novos propósitos da nossa vida. Comecemos hoje esses novos propósitos. A cada respiração que nós possamos fazer uma nova intenção em nossa jornada. E se a caminhada estiver difícil, eu sei que está, porque não existe ninguém que esteja banhado em felicidade constante sobre o orbe terrestre. Eu falo uma coisa para vocês: caminhar de mãos dadas com cada um de vocês auxilia e muito a nossa jornada. Mais uma vez, boa noite a todos. Só avisa que as palestras, os passes vão continuar normais, a segunda e sexta. Pessoal, palestra e passe, toda segunda e toda sexta. Isso aí pode ser Natal e Ano Novo, pode ser data que continua da mesma forma, tá bom? Então sexta-feira é normal, segunda-feira que vem normal, sexta-feira da outra semana, tudo corre da maneira normal dentro da nossa casa.